Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa para começar a investir em fundos imobiliários. Se você tem dinheiro aí na sua poupança, na conta corrente, você precisa investir esse seu dinheiro. E uma opção são os fundos imobiliários, onde você coloca o seu dinheiro ali e você recebe aluguéis, que são os dividendos, todos os meses de renda passiva desses ativos que você tem. E esse vídeo aqui vai ser uma aula completa para você entender como que funcionam os fundos imobiliários, como escolher um bom fundo imobiliário, quanto que rende, como comprar um fundo imobiliário na prática. E eu sei que muitas pessoas têm medo de investimentos de renda variável, como é o caso dos fundos imobiliários, né? A pessoa tem medo de perder dinheiro, acha que é um investimento muito arriscado, e eu entendo, né? Da natureza do ser humano ter medo daquilo que ele não conhece. Então é por isso que nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo para você entender, compreender como que funciona os fundos imobiliários e automaticamente você vai perder o medo. Indo direto ao ponto, fundos imobiliários nada mais são do que um grupo de pessoas que se juntaram, né, cada um com uma quantidade de dinheiro, uns com mais e outros com menos, cada um com o que podia colocar no investimento. E aí um grande banco que administrou esse grupo, ele vai recolher ali o dinheiro para comprar imóveis do mundo real que você vê por aí. Um shopping, um condomínio, um prédio, um galpão logístico, né? Um shopping, por exemplo, gigantesco, não é apenas uma pessoa que é a dona. São várias pessoas que são donas desse shopping. E qual que é a grande vantagem dos fundos imobiliários? Ao invés de você ter que juntar muito dinheiro, levantar um valor muito alto para comprar, por exemplo, uma casa para alugar ou então um apartamento para alugar, você consegue investir em fundos imobiliários com muito pouco dinheiro. Você vai ver aqui nesse vídeo que é possível comprar cotas de fundos imobiliários com R$10. Então, com R$10, você compra uma cota de um fundo e no próximo mês você já recebe o aluguel, o dividendo referente a essa cota que você comprou. E assim, esse é um mercado multibilionário que já existe há bastante tempo, super seguro. Eu invisto já tem quase um ano, né? Lá no início eu recebia R$5 de dividendos, hoje eu já recebo na casa dos R$200 de dividendos, ou seja, renda passiva, que eu não preciso fazer nada por aquele dinheiro e todos os meses ele pinga ali na minha conta. E agora eu vou te mostrar aqui uma ferramenta gratuita, o nome do site se chama Investidor 10 e para você criar a conta aqui é bem simples, você pode inclusive logar com seu Gmail ou criar a sua conta que é gratuita. Você vem aqui agora em FIIs, que são os fundos imobiliários, vem aqui em busca avançada, aqui a gente vai selecionar os filtros para encontrar os melhores fundos. Aqui a gente tem um setor, agências bancárias, por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem um imóvel, né? Aquilo é um fundo imobiliário, educacional, Fiagro, fundos do agronegócio, tem aqui hospitalar, hotéis, shoppings, logístico. Eu vou selecionar esse logístico aqui e vou clicar aqui em buscar. E automaticamente apareceu para a gente aqui uma lista com os principais fundos imobiliários do setor logístico. Sabe quando você está andando na estrada, ou então saindo de uma cidade, ou chegando de uma cidade, que você vê aqueles galpões gigantescos? Pois é, aquilo ali são galpões logísticos, né? Galpões de empresas que fazem o e-commerce. Então, se você compra, por exemplo, um guarda-roupa de uma Amazon da vida, esse guarda-roupa ele vai vir de um galpão logístico desse. E aqui tem algumas métricas, né, que as pessoas olham para isso aqui e ficam perdidas, né, sem saber o que é isso. Mas é bem simples. O P/VP, por exemplo, indica para a gente se o fundo ele tá caro, se ele tá barato, se ele tá no preço justo. Quanto mais próximo de 1 tiver o P/VP, mais próximo do preço justo. Quanto mais próximo do zero tiver o P/VP, mais barato ele tá, e se esse P/VP tiver acima de 1, isso significa que ele tá, o valor dele, o preço dele está acima do valor de mercado. Então a gente tem aqui, por exemplo, o XPLG11 0,91, está na média, tem aqui o VTLT11 0,84, também está barato, né? Só que você tem que tomar cuidado, desconfie quando tiver muito barato. Como por exemplo aqui, ó, o SNLG11 0,64 está muito barato, né? Esse aqui, por exemplo, SBCL11, 0. Então isso aqui tem que desconfiar, né? Geralmente eu compro fundos imobiliários que estão com P/VP entre 0,9 e 1,2, ou seja, nem muito caro e nem muito barato. A gente tem aqui também o DY, que é o Dividend Yield, que é quanto esse fundo imobiliário pagou no último ano, né? E eu vou te mostrar aqui como fazer uma conta bem simples para você saber quanto que esse fundo imobiliário vai te pagar. Vamos pegar aqui, por exemplo, o XPLG11, que está com Dividend Yield de 9,15, então a gente pega 9,15%, né, que é dividido por 100, que vai dar 0,0915 vezes o valor que você vai investir. Então vamos supor que você vai investir R$10.000 em XPLG11 vezes 10 mil, isso aqui vai dar R$915 por ano, que dividido por 12
vai dar aproximadamente R$ 76 por mês. Ah, Matheus, só isso? Só isso nada. Você começa com pouco, mas isso vai virando uma bola de neve, né? Todo o dinheiro que você for recebendo ali de dividendos, você vai reinvestindo e aí você vai ver o efeito dos juros compostos, né? Uma bola de neve. E aí a sua rentabilidade vai aumentando cada vez mais de forma exponencial. Voltando aqui para as métricas, a gente tem aqui agora a liquidez diária. E o que é liquidez diária? É a capacidade de você conseguir vender esse fundo imobiliário lá na frente. Então, quanto maior for essa liquidez diária, maior o fluxo de pessoas, né, negociando esse fundo, comprando e vendendo. Então, fica mais fácil de você vender esse fundo caso você queira lá na frente. Então esse nome liquidez vem de líquido, né? Quanto mais líquida é uma coisa, mais ela flui com facilidade. Então um fundo imobiliário com uma liquidez maior, ele flui com mais facilidade, então vai ser mais fácil de você comprar e vender esse ativo quando você quiser. Então a gente tem aqui os fundos imobiliários com maior liquidez, o BTLG11 com 12 milhões, o HGLG11 com 8,6 milhões, né? E assim, uma liquidez diária acima de 1,5 milhão já é uma liquidez diária boa, né? Um dividend yield acima de 8% já é um bom dividend yield e um patrimônio líquido acima de 1 bilhão também a gente já considera um bom fundo imobiliário. Então a gente vê aqui, ó, que vários fundos atendem, né, esses requisitos. Então quando você filtra dessa forma, fica aqui somente os fundos imobiliários que vale a pena você colocar o seu dinheiro. Veja aqui, ó, o BTLG11, a liquidez de 12 milhões, tem um P/VP de 0,99, né, próximo de 1, um bom P/VP. Tem aqui o dividend yield também bom, acima de 8, 9,15%. HGLG11 a mesma coisa, 1,02, um bom P/VP. Dividend yield acima de 8, então aqui a gente só encontra bons fundos imobiliários. E aqui no site do Investidor 10, a gente também tem como comparar os fundos imobiliários. Então eu venho aqui em FIIs, venho aqui em comparador de FIIs, e aqui eu vou selecionar dois fundos imobiliários, como por exemplo o HGLG11 e o XPLG11, vou adicionar. Então aqui a gente consegue ver as principais diferenças desses dois fundos. A gente tem aqui o P/VP, né? A gente tem o P/VP 1,02 contra 0,91. Tem aqui o Dividend Yield, a média dos últimos 5 anos, 9,02 contra 8,75%. A vacância, isso aqui é muito importante, a questão da vacância, que é o quanto esses imóveis estão vagos. Então a gente vê aqui, ó, que o HGLG11 tem vacância de 5,8, né? É uma vacância boa, isso significa que tem poucos imóveis desalugados, né, vagos, ou seja, só 5,8%. O XPLG11 tem menos ainda, apenas 3,2% dos imóveis estão vagos, né? Então isso aqui é melhor ainda, essa porcentagem. Abaixo de 10 é válido, né? Agora se tiver com uma vacância acima de 10%, já é para ficar atento. E a gente tem também aqui a taxa de administração. Pois é, você não está fazendo nada, você entra com dinheiro, porém tem pessoas trabalhando ali naquele imóvel. Então essas despesas estão inclusas aqui nas taxas de administração. Eu peguei aqui agora dois fundos imobiliários diferentes, né? Eu peguei o HGLG11 e o MXRF11. Por que eu peguei esses dois fundos especificamente? Porque eles são diferentes. Um fundo imobiliário aqui, ó, o HGLG11, é um fundo de tijolo e o MXRF11 é um fundo de papel. O fundo imobiliário de papel, ele não vai comprar imóveis, né? Imóveis físicos do mundo real. Ele vai investir em dívidas do setor imobiliário. Então, por isso que é chamado de fundo de papel. É como se fosse um fundo de dívidas. E assim, o ideal é que em uma carteira de investimentos, na minha carteira, por exemplo, eu deixo meio a meio. 50% de fundo de tijolo e 50% de fundo de papel. Eu já vou te mostrar aqui quais são as vantagens de cada um. E aí muitas pessoas olham para isso aqui e vê logo o dividend yield médio, né? Vê aqui o HGLG11 9%, MXRF11 13% e pensa, poxa, eu vou investir todo o meu dinheiro em MXRF11 que está com dividend yield muito maior. Cuidado, não faça isso. O HGLG11, por ser um fundo imobiliário de tijolo, né, ele vai valorizar o patrimônio dele com a inflação. Então imagina que se a inflação ficar ali acometendo o nosso dinheiro, os imóveis eles vão se valorizar, o aluguel também vai ser reajustado, então automaticamente o nosso dinheiro investido no HGLG11 vai estar sendo corrigido. Quando a gente olha aqui o fundo de tijolo, o HGLG11, a gente vê aqui 9%, é como se fosse 9% mais a inflação, que é a valorização do investimento. Já o fundo aqui, o MXRF11, ele está pagando 13%, né? Porém, ele não vai ter nenhuma valorização no patrimônio. Então aqui, por isso que ele paga um pouco a mais, né? Porque aqui já está incluso
né, a inflação. Então, teoricamente, os dois fundos imobiliários, tanto de tijolo como também o de papel, vão te pagar a mesma coisa. A diferença é que no fundo de papel, você precisa pegar ali os dividendos que ele te paga e reinvestir, né, para você conseguir acompanhar a inflação e manter o seu poder de compra. Enquanto que o fundo de tijolo, né, ele já vai sendo corrigido automaticamente com a valorização do patrimônio dele, com a valorização do investimento. E assim, a ideia dos fundos imobiliários não é você investir ali 10 mil, 50 mil, 100 mil e depois ficar gastando os dividendos. Não. A ideia é você reinvestir esses seus dividendos para alavancar cada vez mais os seus rendimentos com o efeito bola de neve. E agora a gente vai brincar um pouco com os números. Você vai clicar aqui em adicionar ativos, né? Vamos descobrir quanto que a gente estaria recebendo hoje, né, se tivesse investido em HGLG11 lá em 1 de janeiro de 2019. Vamos supor que lá naquele tempo a gente teria comprado 7 cotas, né? O preço da cota aqui ele já pega o preço que estava na época. Naquela época, em 2019, o preço de uma cota do HGLG11 estava R$ 139. Então aqui o valor total ficou em torno de R$1.000. Vou adicionar aqui agora um outro ativo, né? Vou colocar um fundo imobiliário, MXRF11. Vou colocar a mesma data, 1 de janeiro de 2019. O preço dele estava R$10. Vou colocar aqui que eu comprei 97 cotas, que deu aproximadamente R$1.000 também. Vou clicar em salvar. E descendo aqui, ó, a gente olha aqui a variação, a gente vê aqui, ó, que o HGLG11, que é o fundo de tijolo, ele se valorizou 14,72%, enquanto que o MXRF11 ele teve uma variação negativa de menos 2%. Então é exatamente o que eu falei antes. O fundo de papel, que é o MXRF11, ele fica no mesmo patamar. Ou ele cai um pouquinho, ou ele aumenta um pouquinho, mas nunca sai da faixa de preço dele. Então a gente vê que não houve valorização, enquanto que o fundo de tijolo, que é o HGLG, ele acompanha a inflação e se valoriza com o tempo. Então valorizou aqui 14,72% ao longo desse período. E vindo aqui agora nos proventos, a gente vê aqui que o valor total de proventos nesse período, desde 2019, foi de R$ 1.094. Isso aqui sem a pessoa reinvestir esses proventos, né? Se essa pessoa tivesse reinvestindo os proventos desde 2019, esse valor aqui seria bem maior, né? 1.300, 1.400. Então a gente está considerando aqui que a pessoa desde 2019 recebia ali os rendimentos, os proventos e gastava tudo. E se você vier aqui, ó, na barra de pesquisa do Investidor 10, eu vou te ensinar aqui como que você vai saber quanto que você precisa investir em um determinado fundo para receber, por exemplo, R$300 de dividendos todos os meses. Então bora ver aqui no caso do MXRF11. Quanto que você precisa ter investido no MXRF11 para receber 300 todos os meses. Então a gente pega a calculadora aqui, você vai pegar o valor que você quer receber por mês de dividendos. No nosso caso aqui a gente quer R$300 de dividendos por mês. Vai multiplicar por 12 meses, que é um ano, vai dar 3.600 e você vai dividir isso daqui pelo dividend yield. Então vamos dividir isso daqui por 12,48%. E tá aqui, ó, você vai precisar de R$ 29.556 investidos em MXRF11 para receber todos os meses R$300 de dividendos. Então é isso, eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Se você quiser, pode rever esse vídeo para você fixar bem, né, tudo que eu falei aqui na sua cabeça. Se ficou qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder e tentar te ajudar, tá certo? Deixa o like nesse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a compartilhar ele com mais pessoas. Inclusive, faz com que o YouTube compartilhe meus próximos vídeos com você. Então deixa o like e se inscreva no canal. Um abraço e valeu!